Tem gente que desiste quando as coisas dão errado. Tem gente que aguenta firme. E tem gente que cresce mesmo em meio ao caos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o conceito de antifrágil pode mudar a forma como você encara o seu negócio digital. Em 2012, quando eu me formei em arquiteta e urbanista, eu fui lançada no mercado de trabalho. Eu lembro até hoje que um professor disse: olha, vocês estão se formando e aí vai começar agora o jogo. Eu lembro que eu olhei assim e pensei: não, ele pode estar de brincadeira, eu acabei de fazer 5 anos de faculdade, ele está me dizendo que agora que o jogo vai começar, o que ele está querendo dizer com isso? O que ele estava querendo dizer com isso era que aquele conhecimento que eu adquiri na faculdade de 5 anos, eu ia começar ao quê? A implementar esse conhecimento. E que cada implementação poderia surgir algumas dúvidas. Não é porque eu não tinha aprendido sobre fazer projetos, mas que cada projeto seria algo novo, que precisaria que eu me doasse para aquele projeto e implementasse tudo aquilo que eu aprendi em 5 anos de faculdade. Existiam alguns momentos quando eu estava implementando tudo que eu aprendi na faculdade que me surgiram dúvidas, isso é super natural. Só que as dúvidas são sanadas quando você procura o quê? As soluções, você procura as respostas daquelas perguntas que você está se fazendo. Então, que eu li uma frase muito intrigante de um cara chamado Nassim Taleb. E na frase dizia que as pessoas fortes resistem ao caos, mas as antifrágeis crescem com ele. E essa frase me chama muita atenção porque ele traz um contexto de que as pessoas fortes, elas resistem àquilo que está acontecendo na vida delas. Mas as pessoas antifrágeis, elas não apenas só resistem, mas elas vão crescer mesmo em meio ao caos. Se você observar bem, hoje em dia existem pessoas que resistem bem, são fortes em determinados momentos, e existem aquelas pessoas que, além de serem fortes, elas também crescem, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, elas conseguem ter aquilo como combustível, não apenas para ser forte e resistir, mas para crescer também. O conceito de antifragilidade vem da ideia que existem 3 tipos de sistemas. O primeiro é o frágil, que quebra com o caos. O segundo é o resiliente, ele suporta o caos, mas ele não melhora. E o terceiro é o antifrágil, que ele cresce mesmo em meio ao caos. E no digital, isso muda completamente a forma como você começa a enxergar o seu negócio. E por que você está me falando isso, Nath? Porque o mercado muda, o algoritmo muda, as pessoas não têm às vezes os mesmos interesses, você vai ver mudanças acontecendo o tempo inteiro dentro desse mercado chamado internet. E quem consegue se adaptar a essas mudanças são pessoas que não apenas elas melhoram, mas são pessoas que conseguem crescer, mesmo em meio a mudanças, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a muitas circunstâncias ao seu redor. Sei que você pode estar se perguntando: meu Deus, mas essa pessoa é um super-herói, como que ela consegue fazer isso? Eu também já me perguntei, porque realmente, se a gente olhar pelos fatos, a gente pode se perguntar: será que realmente existe uma pessoa que é antifrágil? Será que ela é antifragilidade? É porque ela é uma pessoa que ela aprendeu a ser forte e dura? Não, gente, isso não tem nada a ver com o conceito de antifragilidade e como você pode crescer em meio ao caos. É exatamente isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Como se tornar antifrágil em apenas 3 passos. Então, bora lá. O primeiro passo é que você precisa aprender a adaptar a sua visão. Caos não é uma ameaça, é apenas um dado. No digital, o caos é a informação, é os dados que você tem atualmente. Por mais que os seus dados hoje podem parecer negativos, quando você olhar para a perspectiva de adaptar a sua visão, você vai parar de olhar aquilo que é um problema como um caos, mas sim como um dado. Por que eu não estou tendo resultado? Por que meu conteúdo não está engajando? Por que eu não estou conseguindo vender? Aquele resultado, mesmo que negativo, ele vai me trazer um dado. Dado de que quais pessoas que compram, por que elas não estão comprando? É um dado negativo, mas não deixa de ser um dado. Que através desse dado você vai começar o quê? A analisar. Através da análise você vai conseguir saber e entender o que está acontecendo e como você pode melhorar essa situação. Então, cada coisa que não está funcionando hoje no seu negócio digital vai te trazer dados para você saber o que precisa ser ajustado. Eu vou te falar um exemplo prático. Você não está conseguindo transformar seguidores em clientes. Mas por que isso não está acontecendo? Aí é a primeira pergunta. Tá, mas quantas pessoas, quantos seguidores você recebe por dia? Aí você vai ter um dado. Tá, quanto dessas pessoas você consegue converter e transformar em cliente? Aí você tem outro dado. O que mais você faz para converter aquele seguidor em cliente? Ah, eu crio conteúdo, eu faço stories e só. Será que talvez esse dado que você está usando como uma referência dos seus resultados, né, um dado talvez um pouco superficial? Agora eu vou me aprofundar quando a gente começa a olhar os dados como informação. Quando eu te pergunto quantas pessoas estão chegando,
Dessas tantas pessoas, quantas você tem um funil ativo para transformar esses seguidores em clientes? Desses conteúdos, quantos tem salvamentos, quantos tem compartilhamentos, quantas pessoas comentaram? Você tá vendo que às vezes a gente acredita que o resultado é negativo, mas nem no resultado negativo a gente tem os dados que vão mostrar o que a gente precisa melhorar para conseguir o resultado que a gente quer chegar. E uma pessoa que se torna um empreendedor antifrágil não começa a ver as coisas como previsibilidade, mas elas criam adaptabilidade. E o segundo pilar para você se tornar antifrágil no mercado digital é: não crie expectativa, crie sistemas. A pessoa que não entendeu o jogo da antifragilidade, ela foca só nos resultados. Enquanto a pessoa que se torna antifrágil, ela foca nos sistemas, ela foca nos funis. Ao invés de eu analisar que eu não estou tendo resultado, eu vou analisar quais sistemas estão performando, quais não estão, quais funis eu tenho ativo e quais funis eu não tenho ativo, para que aquele funil rodando ele me traga o resultado que eu espero. Quando eu trago isso para o conteúdo, eu estou falando que você tem que parar de ficar só buscando conteúdo viral e começar a criar estruturas, funis de conteúdo que vão gerar o quê? Sistemas para você. E não apenas esperar que você vai criar um conteúdo focando só que naquele conteúdo você vai ter todos os resultados que você não teve o mês inteiro, esperar que esse conteúdo vá viralizar. Ao invés de só focar na viralização, você precisa focar nos sistemas, nas estruturas que você precisa criar para gerar a previsibilidade dos sistemas que vão te gerar os resultados. Caleb diz que o antifrágil ama o estresse, desde que o estresse o fortaleça. Ou seja, não é que você vai viver estressado ou buscar estresse, mas o que está acontecendo hoje dentro do seu negócio que te estressa, que talvez você não está vendo como uma forma de crescimento, ou talvez exista um estresse necessário que você vai precisar passar para que você consiga crescer dentro do seu negócio. Desse pilar que você olha o sistema e não apenas expectativas, você vai parar agora de olhar só as visualizações, esperando que pelas visualizações aconteça um milagre. Porque agora você não vai depender só de números, mas você vai confiar no processo. O que é confiar no processo, Nath? É você confiar que você está fazendo aquilo que precisa ser feito, e não apenas o que precisa ser feito. Você sabe estrategicamente a direção que você tem que seguir. Ou seja, se aquela comunicação funciona, se eu sei o que eu estou falando, se eu sei o que eu entrego e o resultado que eu gero, por que você vai ficar sempre se atentando só aos números de curtida no post? Sempre se atentando aquele conteúdo não viralizou. Mas você vai confiar de que você está criando sistemas e que esses sistemas vão ser alimentados diariamente por você, mensalmente e anualmente. Lembra que tem um vídeo aqui que eu falo que você tem que pensar sobre um projeto de longo prazo. O que é um projeto de longo prazo? É quando eu sei onde eu quero chegar e eu vou fazer esforços, mas não esforços involuntários. Esforços realmente voluntários para chegar àquele meu objetivo final. Então, tudo que eu fizer hoje vai ser o quê? Tomar decisões e criar processos para que eu consiga chegar aonde eu desejo chegar. E o terceiro pilar é: transforme falhas em combustíveis. No antifrágil, um erro não é sinal de fraqueza, ele é um dado para um crescimento. Porque para uma pessoa antifrágil, cada tentativa te dá uma resposta. O que o público quer, o que o mercado deseja e como eu faço para alterar isso de forma rápida, para colher o resultado que eu quero. Um exemplo disso: você lança algo que não vendeu. O que você vai fazer? Opa, eu tive um resultado negativo, mas tive um resultado, me trouxe um dado. A partir desse dado agora eu vou mudar. Eu vou ver aquele erro como um aprendizado para o meu negócio. Se eu lanço um produto, ele não vendeu, eu vou analisar o que eu estou comunicando nesse produto. Qual a promessa que eu fiz para esse produto para ele não ter vendido? Quantas pessoas chegaram até a página de vendas? Quantas dessas pessoas ficaram até o final daquele vídeo? 95%? 60%? 10%? Tá. Qual a retenção teve? E nisso eu vou analisar um todo. Será que eu não falei algo que eu deveria ter falado, que não convenceu aquele público a comprar aquele produto? Isso é o conceito de antifragilidade. Você vai utilizar todas essas tentativas, todos esses erros para você o quê? Corrigir esses erros o mais rápido possível. No conceito de antifragilidade, cada erro você se refina, ou seja, você errou agora, você vai consertar e vai lançar de novo, vai fazer de novo. Eu errei de novo, vou fazer de novo, até eu entender o que funciona e o que não funciona. Mas não é visto como fraqueza, é um dado bruto para uma evolução. No digital, o frágil busca o controle. O resiliente espera a estabilidade. O antifrágil se alimenta do caos, porque ele entende que é exatamente o incerto que revela o diferencial. Porque o caos não se destrói, quem consegue aprender a lidar com ele e a crescer com ele. Agora vai a reflexão: será que você tem sido uma pessoa mais frágil e resiliente
ou você tem se tornado uma pessoa antifrágil. O antifrágil, o maior combustível dele é ele entender que se ele errou não é sinal de fraqueza, ele está buscando cada vez melhorar, porque ele tem um objetivo, ele tem um foco. O erro vai trazer apenas dados para ele crescer e continuar evoluindo naquilo que ele deseja chegar. Talvez a antifragilidade agora seja um conceito para você distante. Ah, Nath, eu realmente não tenho conseguido chegar, eu me vejo como uma pessoa mais resiliente. Mas para pensar comigo, talvez o que esteja faltando é isso, é esse conceito, é você trazer para você a antifragilidade, para você parar de olhar as coisas apenas como expectativa, mas você vai começar a criar sistemas para você chegar onde você deseja chegar. Você vai começar a olhar números com outros olhos, como dados. Você vai começar a olhar os seus erros, nossa, eu tenho errado tanto, não apenas como, ai, nossa, não sou merecedor, não sou capaz, não, mas os erros vão ser dados para você corrigir no seu caminho. O caos, ele não vai destruir tudo se você aprender a crescer em meio ao caos. Agora me conta aqui nos comentários o que você acredita que precisa transformar hoje para se tornar uma pessoa antifrágil. Lembrando que esse conceito de antifragilidade é para você chegar mais rápido no seu objetivo, para você conseguir conquistar aquilo que você deseja, seja com o seu negócio digital, seja na sua vida pessoal. Se você olhar isso tudo como um conceito de que se eu me tornar uma pessoa antifrágil, eu vou conseguir chegar um pouco mais rápido e não só mais rápido. Eu sempre falo que eu desejo chegar, mas inteiro. O que é inteiro, gente? Isso aqui, mentalidade, quando você não deixa a sua mente se sabotar, quando você não permite que pensamentos intrusivos acabem com o seu dia. Então, esse conceito de antifragilidade vai te ajudar também a olhar o seu cenário hoje com outro ângulo, de outra forma. É aquilo que eu sempre falo, se você aprendeu, você aplica. Se não tá dando certo da forma como você está fazendo, analise, talvez faça sentido para você começar a usar esse conceito a seu favor até se tornar de fato uma pessoa antifrágil. Se esse vídeo de fato fez sentido para você, te fez refletir sobre como você tem lidado com o seu negócio digital ou até mesmo como você tem deixado a sua mentalidade te influenciar nas decisões para você chegar nos seus resultados, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no canal eu vou te ensinar não apenas a se posicionar e a construir conteúdos intencionais e que vende, mas eu vou te ensinar como você pode escrever para enriquecer, tornando a comunicação e o conteúdo um ativo mais valioso do seu negócio. Claro, se você quer ter o meu olhar sobre o seu posicionamento e o seu negócio, basta você me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram, o Instagram tá aqui embaixo na descrição, que eu vou ter o maior prazer em te orientar e te mostrar como você pode chegar aos seus resultados com mais intencionalidade e eficiência. Então é isso, eu te espero lá no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau!